E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, meu nome é Wagner, você tá no canal Tragicômico e hoje a gente vai falar sobre o feministo preferido da galera. Aquele que nós amamos odiar. O cara tão preocupado com as mulheres que termina com a sua namorada pelo WhatsApp na véspera de Natal. O cara que se preocupa tanto com as mulheres que zomba de uma que ele sabe que tá passando por depressão e passando por um cancelamento absurdo, em que ele decide participar pra ajudar a disseminar o ódio contra essa pessoa, utilizando aí a sua manada de crianças idiotizadas. E como veremos hoje, o cara que se preocupa tanto com as mulheres que trai a própria namorada, enquanto aparentemente a culpa por ter feito a mesma coisa e de quebra ainda faz umas ameaçinhas aí. Do que eu estou falando? Bom, como diz aqui na manchete da Gazeta, ex de Felipe Neto fala sobre traições e revela ter sido ameaçada pelo youtuber. Pra quem não sabe, essa era a garota que Felipe Neto namorava na época do Não Faz Sentido, da Parafernália. O que me lembra que eu queria estar fazendo um vídeo sobre outro tema do Felipe Neto, que ele comentou o caso do Léo Lins lá. Eu só vi recentemente algumas merdas que ele falou, eu queria comentar aquilo também, mas acabou vindo essa outra matéria e passou à frente, né? Mas se você quiser que eu comente também sobre as merdas que o Felipe Neto falou sobre o Léo Lins, fala aí embaixo nos comentários pra eu saber que vocês estão interessados nesse vídeo. Mas enfim, não é o tema de hoje, né? Então vamos ver o que rolou aqui. Na quarta-feira, dia 17, a influenciadora digital especialista em decoração Madu Magalhães participou do Vênus Podcast. No bate-papo com as apresentadoras Cris Paiva e Yasmin, comentou pela primeira vez sobre o namoro com o youtuber Felipe Neto. Madu ainda elogiou o ex, mas revelou ter sido ameaçada por ele. Os dois ficaram juntos por quase 5 anos e terminaram de forma conturbada em 2015. Segundo Madu Magalhães, o término do relacionamento teria sido motivado por uma traição, que também foi confirmada pela famosa, mas de ambos os lados. Isso aqui era uma história bem conhecida assim nos bastidores do YouTube na época ali, em 2015 até antes. O Felipe Neto foi um dos primeiros que eu lembro de ter sido chamado de corno. É engraçado que realmente ele é muito bom em fazer isso, né? Em fazer a galera esquecer, colocar panos quentes, deixar com que o negócio não pegue. Porque ele não ficou muito marcado, né? Muito estigmatizado por isso. Teve vários aí que acabaram ficando com o apelido de corno gravados em suas histórias do YouTube e o Felipe Neto até que não. Porém, muita gente também já sabia nos bastidores que ele também tinha traído ela. Mas ela vai entrar em mais detalhes, então vamos dar uma olhada, ó. Foi um processo muito difícil. Éramos duas crianças. Fomos morar juntos muito rápidos. Éramos duas crianças. Aqui ela tá tentando amenizar toda a situação. Sabe quantos anos o Felipe Neto tinha? 27 anos. Ele era uma criancinha de 27 anos. Ele não sabia o que estava fazendo. Ele era muito imaturo, imprudente. Era praticamente um adolescente idiota, né? 27 anos, pô, não sabe nada da vida. É um menino, praticamente o menino Ney, né? O Felipe Neto, ele quase não cobra ninguém, não aponta o dedo para as outras pessoas, não faz juízo de valores, não ignora a idade das pessoas muitas vezes para apontar o dedo e falar como aquela pessoa deve ou não se comportar, o que ela deve ou não fazer, como deve ou não agir, o que ela deve comentar, qual assunto ela tem que falar. Mas, pô, ele tinha 27 aninhos só em 2015, era uma criança, não sabia o que estava fazendo, um menino imaturo, gente. Enfim, nenhum dos dois teve comportamento que hoje adultos maduros teriam, porque ele não era um adulto aos 27 ainda, ele estava amadurecendo. E olha, eu mesmo fiz vídeo falando que eu não sou dessas pessoas que acredita que a adolescência termina aos 18. Que dos 18 em diante a pessoa já é adulta. Não. Pra mim, realmente, a pessoa ainda tá se formando até ali pelos 24, 25. E tem estudos que demonstram isso, que o cérebro ainda está em formação, que a pessoa ainda faz muita bobagem, porque ainda é muito impulsiva. Então, assim, 24, 25 anos, você ainda consegue dar uma colher de chá por causa disso. Falar que, putz, o cara realmente ainda tá em processo de formação. Mas 27 é difícil, cara. 27 é complicado. Tratar um marmanjo de 27 anos como se fosse uma criança, aí já é demais. De verdade, eu consigo passar um pano até, assim, ó, chegando nos 25. Pô, 2, 3 anos atrás eu tava com 27. Eu posso falar com muita segurança que eu não me sentia uma criança. Nem um adolescente super idiota, irresponsável e inconsequente. E enfim, o Felipe Neto realmente também, ele amadureceu muito, né? Hoje ele não é mais essa criança imatura que ele era aos 27, hoje ele só termina o relacionamento pelo WhatsApp na véspera de Natal. Muito melhor, é uma pessoa que, pô, evoluiu muito. Bom, não tem nada demais na minha versão, ele não fez nada demais, ele só traiu ela, só corneou e ameaçou ela, nada demais, porque ele era uma criança, né, irresponsável e inconsequente, então a gente passa um paninho. Ele só acredita numa história na cabeça dele e me odeia mais do que precisa. Então, você vê que tem alguma questão ainda, né, por parte dela, que tipo, ela fica meio chateada
por ele ter feito com ela a mesma coisa que fez ele ficar puto com ela. Enfim, ela fica bolada porque o Felipe Neto foi o rancoroso da situação, da relação no fim das contas. Mas tem umas declarações mais duras também. Enfim, ela só confirma aqui, ó. Disse ele explicando que revelou que confessou ter traído Madu para a mãe dela. Então, tipo, o Felipe Neto confessou para a mãe dela que ele tinha traído ela. E assim, já posso pontuar, eu tenho certeza que isso aconteceu. Absoluta, nenhuma dúvida. Muita gente, como eu falei, muita gente dos bastidores do YouTube sabe disso aqui, tá? O pessoal só não fica falando, jogando merda no ventilador. Até acho que, bizarramente, isso aqui demorou muito pra aparecer, mesmo que fosse uma fagulha. Porque tem muita gente que sabe dessa história mesmo. E eu já ouvi muitas coisas, e assim, de pessoas às vezes que não tinham nada a ver umas com as outras. E que sabiam de histórias. E inclusive eu sei de coisas, de pessoas que tiveram experiências diretamente com o Felipe Neto também. Até porque nessa época de 2015 eu era mais integrado nesse núcleo da galera, de youtuber, team, que o pessoal se conhecia, a polarização não era tão grande, não estava tudo super politizado, então eu tinha mais contato com umas pessoas aí, e eu sei desde aquela época o quanto o Felipe Neto era, cara, escroto com garotas. Eu nunca falei nada porque eu não acho que cabe a mim trazer coisas que outras pessoas me contaram, que às vezes aconteceu com elas mesmas, né? Eu acho que se algum dia alguém quiser trazer luz a esses casos, que sejam as pessoas que estão diretamente envolvidas. Então, se a pessoa me contou uma coisa, eu não vou sair espalhando. Mas são pessoas em quem eu confio muito e que relataram um monte de merda do Felipe Neto. Nessa época que ele tava na Paramaker, ele colecionou várias inimizades. Você pode até pensar, né? Como é bizarro, né? Que várias pessoas que eram próximas do Felipe Neto na época, que trabalharam com ele, hoje odeiam o cara, não suportam, enfim, tem desavenças, muitas coisas ruins pra falar sobre ele. Às vezes em questão de relacionamento, às vezes em questão de abuso, às vezes em questão de trabalho mesmo também. E isso aqui é clássico, né? O feminista, o maluco que adora sinalizar virtude e pagar de superior moral de todo mundo, é um cara que... Quem conhece, quem sabe das histórias dos bastidores, sempre soube como ele é o oposto completo de tudo que ele tenta aparecer nas frente das câmeras. Fica falando, né, recentemente lá no papo do Caio Castro sobre como o homem é privilegiado e porque, nossa, o homem já é privilegiado em tudo, então faça tudo pra mulher e cala a boca. E você sabe que por trás das câmeras, assim, nos bastidores, o cara é um canalha e fez muita merda com muita mulher. Mas ele é o feminista. O feminista é isso mesmo, na verdade, né? É o cara que finge que se importa, que finge, que reconhece as mazelas das mulheres, mas na verdade ele é o macho tóxico, escroto, cafajeste. No caso do Felipe Neto, um cara que claramente se deslumbrou com a fama, com o dinheiro, os holofotes voltados pra ele, e aí decidiu, né, curtir o máximo que dava e usar isso a seu favor, porque na verdade ele é um cara de aparências, ele é um cara invejoso também, é muito claro. E é um cara que se importa muito com o que as outras pessoas pensam, que tá diretamente relacionado com o que eu falei primeiro, né? De ser de aparências. E se você parar pra analisar, é assim desde a época do Não Faz Sentido. Um dos principais motivos pra ele criticar tanto as modinhas teen femininas, voltada pro público feminino, era justamente porque ele queria exatamente aquilo. Ele queria ser o colírio da Capricho. Ele queria ser o Justin Bieber da meninada. Ele queria ser aquele cara que é ovacionado, que as garotas se derretem, e aí que fala com elas, né, chama de família. Tanto que depois ele acabou se tornando pouco a pouco exatamente aquilo que ele tanto criticava. Então você percebe que na época você pode até pensar, pô, ele fazia umas críticas que faziam sentido, era motivado por inveja. E isso é até uma parada que tem muito a ver com o identitarismo, porque o identitarismo é sobre inveja, tem até estudo que fala sobre isso. Um dos sentimentos predominantes nas ações dos identitários é realmente inveja e ressentimento. E o Felipe Neto, ele faz questão de rebaixar outras pessoas para tentar se colocar acima e de utilizar várias máscaras para parecer sempre muito melhor do que ele realmente é para os outros. Tem a máscara de virtuoso, tem a máscara de intelectual, de inteligentinho. Por exemplo, a máscara de virtuoso fica falando para todo mundo ficar em casa na pandemia, mas toda hora ele tá saindo para jogar futebol com os amigos, né? E ainda quando é pego, mente, fala que foi só uma vez, mas o pessoal depois vai lá e confirma uma vez nada, você foi várias vezes. Então, nos bastidores faz uma coisa, em público fala outra. Pagar de inteligentinho, ele fica toda hora postando um monte de livro, que ele tá sempre lendo livro pra caramba. Aí ele começa a jogar xadrez, porque xadrez é um jogo, um esporte, sei lá, de pessoas inteligentes, né? Aí ele começa a usar bot pra começar a subir de ranking, simplesmente pra falar que ele é inteligente. Olha como ele é bom no xadrez, estrategista. Porque o importante, no fim das contas, não é se ele realmente é bom. Não é estudar e melhorar e aprimorar suas habilidades. Não. O importante é ele parecer bom
num jogo que as pessoas julgam ser um jogo de pessoas inteligentes. Até no Minecraft o cara trapaceia e faz um monte de coisa lá pra mostrar, nossa, olha só tudo que ele constrói, como o cara é bom, criativo e habilidoso, e no fim das contas ele não faz nada daquilo. Ou seja, sempre sobre aparências. A questão do feministo é o mesmo. Se as feministas soubessem de 1% do que o Felipe Neto já fez nos bastidores, elas jamais aceitariam escutar qualquer coisa que saísse da boca dele. Sem a menor dúvida. Ele estaria sendo utilizado como o exemplo máximo de macho escroto que elas odeiam. O maior insulto que você poderia dizer a outro homem é falar, nossa, esse cara aí é um Felipe Neto da vida. Que meio que já é um insulto, mas só para as pessoas racionais, não para as feministas. E isso pra gente ficar só em algumas polêmicas, né? Porque, bom, vocês já cansaram de ver todas as hipocrisias do Felipe Neto. Tem dossiê sobre isso. Quando o cara vai falar de política é uma negação completa. Mas é justamente por isso que ele sinaliza tanta virtude que ele fica sinalizando pra Patotinha, que é reconhecida como a galera do bem, da paz, do amor, da empatia, da compreensão, porque agora ele amadureceu, porque ele quer ser visto como um cara virtuoso. Ele precisa desse ego sendo massageado. É extremamente importante pro Felipe Neto, que é um cara ególatra em cada célula do seu corpo. Eu vi, inclusive, um exemplo interessante, foi um react de um cara, acho que é Sim Sou Siva, o nome dele. Ele tava reagindo ao Felipe Neto, reagindo aos grupos de K-pop, na época que estava fazendo bastante sucesso. E nesse react ele fez uma análise bem interessante de um dos comportamentos do Felipe Neto, que meio que junta essas duas camadas do feminista que tá tentando pagar de defensor das mulheres, e o cara lá de trás que criticava Colírio da Capricho e Justin Bieber e tudo mais, simplesmente, né, pra parecer o intelectual que entende como tudo isso é um produto idiota, sendo que na verdade ele queria ser tudo aquilo mesmo. Quando virou tendência elogiar a modinha teen feminina do momento que era o K-pop, ele foi fazer reacts de K-pop exatamente focando nesse público. Só que ele tinha um comportamento muito peculiar que o Sim Sou Siva percebeu durante o react. E ficou muito bom, porque ele antecipava algumas coisas que o Felipe Neto ia falar. Ele percebeu que quando o Felipe Neto reagia a um grupo de K-pop feminino, ele ficava o tempo todo elogiando, tipo, nossa, não, porque elas são lindas, deusas, maravilhosas e tal. Só elogio o tempo inteiro aos grupos femininos. Agora, quando ele ia reagir a um grupo de K-pop masculino, era sempre morde a sopra. E essa foi a sacada interessante do react que eu vi. Ele sempre fazia um elogiozinho ao cara e depois uma piadinha, sabe? Tentava dar uma diminuída. Então, tipo assim, olha, eu gosto do grupo de vocês, hein, garotas? Mas, putz, como esse cara é meio zoado, nossa, olha que jaqueta horrorosa que ele tá usando. Deve ser mó cara nessa jaqueta horrível. E ficava sempre fazendo umas piadinhas depreciativas. Com as garotas, nunca. Mas com os caras sempre tinha essa jogadinha pra baixo. Entende? Tanto que depois de apontar isso, o Sim Sou Siva até falava, tipo, ele fez um comentário negativo agora, daqui a pouco ele vai elogiar alguma coisa pra compensar. Aí o Felipe Neto ia lá e elogiava ele, eu não assisti o vídeo, mas foi exatamente isso. E era exatamente isso, é um comportamento que você conseguia identificar. E por que ele faz isso? Ele acha que as pessoas são idiotas e não percebem, e quando ele tá pensando no público dele, em geral, ele até tá certo. Mas é justamente pra ir se colocando acima, pra massagear o próprio ego. Sabe, resquícios daquele Felipe Neto não faz sentido, que sentia que enquanto ele menosprezava e jogava pra baixo os ídolos teen da meninada, ele acabava se colocando num patamar acima. Ele criticava a vaidade, né, e como eles ficavam pensando tanto na aparência, criticava a aparência dos moleques, enquanto ele sempre tentou ser super descoladinho, né? Enfim, também estava tentando aí impressionar. E lembrando, esse é um comportamento super infantil, é um comportamento idiota mesmo, né? É um comportamento que, assim, você consegue, talvez você até tenha feito algumas bobagens do tipo na sua adolescência, só que a gente tá falando de um adulto. Felipe Neto fazia isso já com 27, mais de 27 anos na cara. Sei lá que idade que ele tinha quando tava reagindo nos negócios de K-pop lá, mas, pô, eu acho que foi ainda depois de 2015 isso. O cara já tava com uns 30 anos na cara, precisando fazer um morde a sopra com os coreanos pra conseguir massagear o próprio ego. O cara é um clássico biscoiteiro. De certa forma, o Felipe Neto até parece um pouco com uma feminista mesmo. Enfim, acabei divagando um pouco demais. Vamos voltar pra matéria? Houve traição da minha parte e também houve da dele. O que mais me magoa nessa história toda é a maneira como ele me critica por uma coisa que ele também fez. É só porque eu sou mulher? Isso aqui é interessante porque coloca o Felipe Neto numa situação complicada, né? Como que ele se defende disso aqui? Mantendo a pose de feminista. Enfim, eu acho isso muito pesado. Sim, eu errei, eu fiz, eu traí. Inclusive traí com uma mulher, porque eu não tinha coragem de trair com um homem. Você acha que isso atenua? Você acha que
a sua mulher trair você com outra mulher é menos pior do que trair com um homem, eu acho que, em geral, muitos caras vão achar que sim. Mas eu já vi cara achando que é até pior ser traído com outra. Mas, enfim, isso aí também não vem ao caso. Traição é traição. E um lance é um lance. Bom, desde que terminamos, nunca mais falei sobre esse assunto. Por medo, né? O Felipe é um pouco briguento. Ela tá tentando apaziguar, mas é um pouco briguento. Rancoroso pra caramba. Tem o ego gigante. Então, imagina, você vai atingir o ego de uma pessoa totalmente ególatra, como é que ela vai reagir, né? Eu fui bem ameaçada, com mensagens duras. Então, tipo, ele é um pouco briguento, mas ela foi bem ameaçada, com mensagens duras. Não foi legal o nosso término. Terminamos super mal, disse a youtuber, quando questionada sobre o que mais magoou com o fim do relacionamento. Aí, mais uma passadinha de pano. O Felipe é uma pessoa legal, só que todo mundo sabe que ele tem a característica de ou você está do meu lado ou você está contra mim. Ele é briguento, ela foi bem ameaçada e ele tem essa característica de uma pessoa bastante ególatra, né? Se tem o ego ferido, é super rancoroso e tipo, nós contra eles. Então somos inimigos mortais se você não tá do meu lado. Mas ele é uma pessoa legal. Bom, ele é assim, enxerga as coisas assim. Eu fico triste porque é uma pessoa muito legal que tem um monstro na cabeça dele. Então é só um monstro na cabeça do Felipe Neto. O que me magoou é a forma como terminou, sendo que ele fez tantas coisas quanto eu fiz. Na verdade, eu acho que ele fez mais. Eu acho que ela nem sabe de tudo que ele fez, na verdade. Só talvez do que ele admitiu pra mãe dela. Tanto que ele confessou à minha mãe que ele me traiu e tudo mais. Minha mãe tem todas as mensagens, né? Ela prosseguiu. Por meio da sua assessoria, Felipe Neto disse ao portal Metrópolis o seguinte: a assessoria de imprensa do Felipe Neto nega supostas afirmações feitas decorrentes de um relacionamento que teve fim há anos e que são de cunho estritamente pessoal. Bom, eu sou contra cancelamentos em geral e especialmente sou contra cancelar alguém sem provas. Aqui é apenas um relato. A diferença pra mim é que eu sei que isso é verdade. Eu sei, eu tenho certeza que isso é verdade. Mas você provavelmente não sabe. Você tá escutando o relato dela e o que eu tô falando aqui, que você também provavelmente não tem como averiguar. Mas dá um gostinho quando o cancelamento, que isso aqui nem tá sendo um cancelamento, porque claramente a estratégia do Felipe Neto não vai ser pedir desculpa, reconhecer, falar que errou, mas que amadureceu porque era uma criança com 27 anos. Pelo jeito ele vai só tentar jogar panos quentes, fingir que não aconteceu, deixar pra lá, deixar o assunto morrer, porque não tem muita defesa, né? O feminista que traiu uma namorada, que ameaçou, que é um canalha hipócrita, que definitivamente não respeita as mulheres, como fica tentando fingir que respeita. Por isso que eu falo que quem sinaliza virtude demais, geralmente é porque não é realmente virtuoso. É isso, provavelmente não vai acabar virando um cancelamento. Até porque o Felipe Neto, ele tá do lado da galera do bem, então vão tentar evitar que isso ganhe uma repercussão ainda maior. A Piauí não vai chamar ela para entender os detalhes, para fazer um dossiê, para compilar informação, para fazer uma matéria mostrando como o Felipe Neto é um baita de um canalha. Não, ainda mais em ano de eleição, sabendo que o Felipe Neto é uma peça importante aí pro tabuleiro político, né? Mas é isso aí, esse aqui é o feminista que se importa tanto com as mulheres. O cara que trai a namorada, ameaça e termina por WhatsApp em véspera de Natal. Belo exemplo, hein? Belo exemplo. Eu sou o macho escroto tóxico e esse é o feminista que se importa, que fala que o homem é super privilegiado em tudo, então realmente tem que pagar a conta. Tem que pagar a conta. Se você é um merda desses, você tem que fazer de tudo realmente para tentar limpar a própria barra. Com 27 anos tem essa cabeça de adolescente idiota, inconsequente, extremamente imaturo e irresponsável, aí acho que você precisa realmente ficar tentando fingir, no mínimo, que é um feminista que se importa muito. Mas na minha opinião, muito melhor do que você ficar defendendo esse discurso vazio de que o homem é super privilegiado e que a mulher é super oprimida porque vivemos num patriarcado, é você de fato tratar bem as mulheres ao seu redor, com as quais você convive. Você não ser um crápula, você não ser um merda com praticamente todas elas. Ok, aqui eu exagerei, mas as que eu conheço que tiveram contato direto com eles, pelo menos, acho que todas têm uma coisa ruim pra falar do cara. Deve ter melhorado, né? Pelo menos um pouco ele deve ter melhorado. Pelo menos até pra se proteger, pra se preservar. Mas foram anos sendo um merdão, enquanto aponta o dedo pra cara de todo mundo, querendo bancar o arauto da moralidade. Mas na real, Felipe Neto é essa bosta aí que vocês estão vendo. Enfim, antes de ir embora, por favor, confere se você está inscrito e ativa o sininho e dá uma olhada no canal para ver se não tem algum vídeo que você perdeu porque não foi notificado, porque o YouTube não está entregando. Então, mais do que nunca, eu preciso do seu apoio para passar o vídeo adiante, para se inscrever e pedir pra galera também, pros seus amigos se inscreverem, porque a gente tá em Shadowban, tá difícil sair desses 950 mil, tá difícil chegar na marca de 1 milhão, tá realmente assim, o YouTube parece que tá travando, dificultando muito para fazer com que o canal continue crescendo, chegue mais pessoas. Tem muito criador reclamando, então, por favor, se você curte o meu trabalho, dá essa força aí para fazer com que o vídeo vá para frente. Conto com o seu apoio. De repente, crie o hábito de
frequentemente entrar no canal para ver se saiu vídeo novo, caso não esteja aparecendo nos seus recomendados, beleza? Muito obrigado pela audiência, por ter ficado comigo até o final. Agora vendo, valeu, até mais. Fui!